Olá, pessoas! Tudo bem aí? Muito bem-vindo ao nosso webinar Projetos 4.0. Bem-vindo, Andréia, Angélica, Valdir, Vitor, deixa eu ver aqui, Vitor Stefanelli, Vitor Gomes, Vitor Hugo, Ana Carolina, quem mais aqui? Nossa, tem um monte de gente. Celina, Dorival, Douglas, Everton, Fernando, Gabriel, Gilberto, Gleison, Guilherme Feltrin, Guilherme Azevedo. Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre projetos 4.0, como responder às novas demandas da gestão de projetos que a gente tem vivido nos últimos anos. O que tem mudado nesse ambiente aí? Bem-vindos ao nosso webinar. Foi feito com muito carinho, espero que vocês gostem. Eu gostei, ficou muito bom, modéstia à parte. Olha só, próxima. Eu sou o Antônio Grazia, sou consultor sênior da EUAX, estou na empresa há mais de 10 anos. Sou engenheiro eletrônico pela Facens, Faculdade de Engenharia de Sorocaba, com MBA, SAP, SD, sou PMP. E sou especialista tanto em planejamento estratégico quanto em PMO, que tem uma ligação muito forte aí com o planejamento estratégico. E quando a gente fala de PMO, a gente fala de todas as matérias, os conteúdos ligados ao gerenciamento de projetos, portfólios, iniciativas, etc. Eu sou consultor, alguns podem me conhecer do IBTA, eu fui durante muitos anos professor de pós-graduação no IBTA, em gerenciamento de projetos. Sou articulista, trabalho bastante com textos também, escrevo alguns artigos e sou palestrante. Ok, pessoal? Aqui está meu contato, antonio.grazia@euax.com. É uma grande honra para mim estar aqui com vocês hoje e espero compartilhar de boas histórias com vocês aqui. Veja bem, esta apresentação aqui, ela não tem um caráter técnico e não tem um caráter metodológico. Ela é simplesmente um extrato daquilo que a gente tem visto nos últimos anos em relação às demandas de projeto no mundo atual. Então, a gente vai falar de várias coisas aqui, mas passar para vocês uma noção do que nós vivenciamos no mundo dos projetos nos últimos 5, 6 anos. Ok? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, projeto 4.0 tem muito a ver com a indústria 4.0. A gente foi lá e deu uma olhada e copiou algumas coisas que são bem definidas na indústria 4.0. E aí a gente puxa para o lado dos projetos. Então, assim, na indústria 4.0 e sua revolução, como que os projetos serão? O que a gente vai ter que mudar no gerenciamento e na tocada dos projetos? Então, se a gente começar com a indústria 4.0, a definição original são as Smart Factories, ou fábricas inteligentes, com novas estratégias, né, de negócio, de atuação, de produção, de logística, que associam novas tecnologias aos meios de produção. Essas tecnologias a gente pode até classificar de uma maneira bastante grosseira, né, como sendo aplicativos inteligentes, internet das coisas e o Big Data. Quando a gente fala de aplicativos inteligentes, nós estamos falando de aplicativos com focos específicos em finanças, em logística, em CRM, em relacionamento com o cliente, em cálculos financeiros, em produção de cenários, né? E todas essas situações focadas, a gente coloca como ingrediente nos aplicativos inteligência artificial, simplicidade na interface humana, usabilidade para que não haja uma grande demanda por treinamento, por capacitação. E aqui conta-se com a cooperação com outros aplicativos. Quando a gente fala em internet das coisas, a gente está falando isso, então, na rede interligada, né, com os aplicativos,
para que a gente possa ter as integrações, as mensagens sendo trocadas, a coletividade sendo atendida dentro desse modelo, a gamificação, e aí uma gamificação expandida, né, com a comunidade, tá? E essa situação pode ser integrada à realidade aumentada também, ou seja, eu posso incrementar o meu aplicativo com uma realidade aumentada, geográfica, informativa, características de lugares, de situações, de eventos, etc. E para sustentar tudo isso, como, vamos dizer assim, um habilitador de tudo isso, a gente tem o conceito de Big Data, que é praticamente o armazenamento de informação infinito, né? Quer dizer, não tem muita limitação aí. E o Big Data, então, ele passa a dar informações preditivas baseadas em volume, né? Estatística de volume, tirando a gente daquelas informações operacionais, no mundo das informações operacionais, para as informações X, que a gente chama. As informações X que permitem estudos de cenários muito mais realistas, né, com grandes dados. Então, assim, é a moça do tempo agora aplicada a cenários de negócios. Então, esse ambiente todo tecnológico, ele está demandando uma nova característica dos projetos, e é o que a gente vem notando. Quer dizer, não tem mais aquela situação de conforto que a gente tinha, conforto é relativo, né? Não tem mais aquele modelo antigo que a gente tinha de gestão de projetos. A gente vê isso mudar rapidamente. Então, me fala aí, pessoal, o que você percebe de evolução no seu ambiente de projetos? Número 1, nada mudou, os meus projetos continuam com as mesmas características, o que você acha disso? 2, há uma série de novas demandas de gerenciamento que dificultam muito o controle das situações em projetos. 3, agora tudo está diferente, os projetos ficaram mais dinâmicos e exigem muito mais do gerente de projetos. Me fala qual é a situação que você detecta aí no seu dia a dia. Vamos ver aqui um pouquinho como é que a gente recebe essas respostas. Eu aguardo de vocês 1, 2 ou 3. Vamos fazer aqui uma avaliação. Uns minutinhos aí para o pessoal responder. Abrir a consulta, pessoal. Então, nós tivemos aqui um resultado, já estabilizou as votações ou não? Continuamos tendo votações, mais um pouquinho. Bota aí, pessoal, só para a gente ter uma mostragem mais significativa. Já chegamos ao total aqui. Vamos fechar 2 minutinhos aqui de tempo de resposta para a gente continuar.
Estou fechando, então, as respostas. O que, que a gente tem, então? Olha só, claro que 2 e 3 são as mais votadas, né? A gente teve aqui 37% do 2, há uma série de novas demandas de gerenciamento, que vai dificultar muito o controle das situações, e 52% das respostas dizendo que tudo está diferente e os projetos ficaram dinâmicos e exigem mais do gerente de projetos. Então, aqui eu tenho aqui, eu vou compartilhar, né? Estou compartilhando com vocês o resultado aqui da nossa pesquisa, ok? Então, deu 39% e 50%, praticamente a grande maioria no 2 e no 3 aqui, ok, pessoal? Então tá, vamos continuar. Lógico que o nosso foco está na mudança, né? Nós estamos tratando de mudanças. Então, ao tratar de mudanças, nós vamos caracterizar, então, uma situação diferente. Olha o que nós conseguimos modelar de situações diferentes, ó. Antes, os projetos eram assim, ó, resultados definidos, entregas que eram permitidas serem mais demoradas, né? Eles eram estáticos nas fases. Quando a gente pega aquelas 5 fases típicas do PMI, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, a gente continha melhor os projetos nessas 5 fases. Era mais fácil fazer isso. Eram estruturados na partida. Eu conseguia desenhar um escopo, uma WBS, corretamente, e isso levar para frente no projeto. Claro, vão haver mudanças, mas a gente conseguia garantir uma certa estabilidade, né? As interfaces eram definidas, especialmente com projetos tecnológicos, né? As interfaces entre sistemas, entre pessoas eram melhor definidas, e a gente via um planejamento consolidado, né? Como é que nós estamos vivendo hoje? Então, assim, a gente tem uma visão diferente. Os projetos agora são de resultados construídos aos poucos. A gente vai testando as coisas, vai construindo devagar. As entregas são mais rápidas. Não dá mais para esperar 3, 4 meses para entregar alguma coisa no projeto. Tem que ser o mês que vem, tem que ser daqui a 15 dias. As fases são indefinidas. Eu não tenho mais um começo, meio e fim, elas são sobrepostas ou incompletas. Eu atinjo um determinado resultado para depois eu tomar uma decisão sobre as próximas fases do meu projeto. A estruturação é flexível, dependente de resultados anteriores. Eu faço, por exemplo, uma POC, um Proof of Concept. Eu provo um conceito para poder tomar decisões de novos planejamentos no meu projeto. Então, eu crio pontos de intersecção, né, de inflexão no meu projeto. As interfaces agora são adaptativas. Eu não tenho mais um modelo de usuário, eu tenho usuários que se modelam, e aí eu tenho que atender a esse modelo novo. Eu tenho sistemas inteligentes que eu tenho que cooperar, e ser cooperado também por eles. E o planejamento agora é fragmentado nas fases, ou seja, eu não tenho mais uma fase muito bem definida como era antes. E isso, então, é um ingrediente muito forte de entropia no meu projeto. Quer dizer, as coisas começam a ficar muito mais complicadas e complexas de dominar. Ok? Nós precisamos de ajuda para fazer isso, tá? Mais uma query para a gente aqui. Deixa eu abrir a query, que agora eu aprendi, tá? Vamos lá. Vou abrir a próxima para ler direitinho com vocês. Já iniciei a query. Olha só, dentro desse contexto, quais características você acredita serem essenciais para um gerente de projeto nesse novo mundo, nesse novo contexto? 1. Foco em resultado, controle e centralização da condução do projeto. 2. O gerente que gera compromisso, movimenta e agrega. 3. Deixa a equipe trabalhar, confia e demanda. Vamos fazer 2 minutinhos aqui aguardando a resposta de vocês. Tá vindo a resposta, pessoal? Muito bom, hein?
70% de pessoas já votaram. Um minuto e 37. Vamos dar 2 minutos aqui também. Ok, fechado, pessoal. Olha só, vou compartilhar. Beleza? Então a gente tem aí praticamente todo mundo escolhendo gerar compromissos, movimenta e agrega, deixa a equipe trabalhar, confia e demanda. Olha só, não tem uma resposta definitiva. Quando a gente fala em foco em resultados, controle e centralização da condução do projeto, a gente vê uma dificuldade muito grande de isto ser feito nesse contexto geral que a gente está falando aqui. E aí, então, esta questão é para provocar para o próximo slide, que eu acho que é importantíssimo para a gente poder discutir essa questão com mais propriedade. Tá? Veja bem, hoje em dia, dentro desse modelo de projeto 4.0, ou seja, muitas variáveis, nós temos agora a necessidade de um gerente de projeto que seja indutor e mobilizador. O que é um gerente de projeto indutor e o que é um gerente de projeto mobilizador? Né? O indutor é a característica que o gerente de projeto desperta no seu ambiente de trabalho que atrai os talentos para trabalhar com ele. Eu quero trabalhar com fulano, que é gerente de projeto, porque ele é uma pessoa que gera compromisso, ao qual eu aprendo bastante, vou ter visibilidade e eu vou avançar na minha carreira. Então, o gerente de projeto indutor passa a ser agora uma referência, né, de trabalho, de bom ambiente de trabalho. Então, as pessoas querem trabalhar com ele. Isto é muito claro quando a gente encontra velhos conhecidos que um dia trabalharam em projeto com a gente, e é uma festa. Isto é uma característica de um gerente de projeto indutor. E a característica mobilizadora do gerente de projetos agora é aquele gerente que atende às situações da sua equipe sem demora, do seu cliente sem demora. Ele não enrola, ele, mesmo que seja dizer não sei, vou estudar, não sei, eu vou pesquisar, vou falar com fulano, vou falar com ciclano, ele se mobiliza e mobiliza os recursos em tempo para o projeto. Tá? Então, dentro dessas duas características, indutor e mobilizador, neste ambiente que nós estamos vendo agora, a gente tem um gerente de projeto que se torna um hub de equipes fragmentadas. É a primeira vez que a gente vai dizer, a gente está citando o nome equipes fragmentadas. Equipes fragmentadas é a nova realidade que a gente tem dos nossos projetos. Nós vamos explorar esse termo daqui a pouquinho. Seguindo, esta tabela é uma tabela espetacular, no meu ponto de vista. Eu venho fazendo ela, uma tabela minha, tá? Eu venho desenvolvendo ela já há uns 4, 5 anos, pela observação que eu vejo nos meus clientes, nos meus contatos, nas situações positivas e negativas em projetos. Precisa tomar cuidado com ela. Deixa eu ler primeiro e a gente explica depois. O gerente de antes, aquele antigo, ele faz acontecer e desenvolve. Tá? Ele cobra todo mundo, liga para todos.
pega o telefone, é o cara elétrico. Ele briga pelo projeto, ele vai atrás, centraliza, controla, sabe tudo que está acontecendo no projeto. O chefe, gerente geral, pergunta para ele sobre o projeto, ele tem tudo na ponta da língua. Ao fazer isso, ele deixa um rastro de desolação, porque ele é o controller demais, ele passa do ponto de controlar o projeto. E por isso ele tem que estabelecer o foco em algumas pessoas, que para ele seguram a barra dele, ou que defendem ou que protegem esse comportamento dele. Infelizmente, com o tempo, ele acaba sendo isolado pela equipe. Não é considerado para novos projetos, porque ele não é um indutor, certo? Ninguém mais gostaria de trabalhar com ele. Vai seguindo, queimando o seu filme sem perceber. Começa a perceber, mas reage falando muito das suas próprias realizações. Isso é típico. Nossa, que eu vejo de gente assim. Não, porque no meu projeto, no meu não pode, no meu, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. Ele agarra-se à organização, e começa a agarrar a organização e acaba caindo fora da empresa rapidinho. Então, este é a fotografia de um gerente de projeto aí de uns 5, 6 anos atrás. Tá? E é isso que a gente vê que está acontecendo com ele. O gerente de projeto 4.0, que eu estou chamando aqui, é aquele cara que orienta e organiza o projeto, que envolve todo mundo e gera compromisso. Ele não quer dominar a situação toda, ele quer gerar compromisso na sua equipe. Ele tem foco nos resultados, especialmente nos modelos de homologação, para não deixar nenhuma coisa para trás, nenhuma situação para trás que tenha que rever. Ele demanda, né? Ele motiva, ele não sabe detalhes do projeto, os detalhes estão na documentação do projeto. Tá? Não há necessidade dele saber. Ele deixa um rastro de quero mais, das pessoas quererem trabalhar mais com ele. Olha, se você tiver um projeto, me chame. Se você tiver uma oportunidade para mim, me chame. Ou eu gostei muito de trabalhar com fulano. Ele estabelece um relacionamento com todos, com foco em resultado. Então, ele não precisa se agarrar em algumas pessoas. Ele tem um relacionamento profissional limpo. Acaba sendo referenciado pela equipe, tá? É essencial para os novos projetos. Ele passa a ser uma pessoa importante na empresa, considerada em projetos. Segue se adaptando com disciplina, não se agarra a modelos, a métodos, a modelos específicos. Não precisa falar muito de suas realizações, então ele é discreto e tem um low profile. Ele sustenta a sua empregabilidade, ou seja, ele é como o passarinho, né, que senta no galho, não preocupado se o galho vai quebrar. Porque se o galho quebrar, o passarinho levanta voo e vai sentar em outro galho. Então ele trabalha de uma maneira livre, sustentável. E ele entra seriamente na linha de promoções. Então este é o ideal de gerente de projeto 4.0, que assim, é um que a gente chama de lifelong learning, ou seja, é um aprendizado de vida toda. O problema é que é muito lindo a gente estar na coluna da direita. É fantástico, mas a gente não consegue estar 100% na coluna da direita. Então a gente tem que transitar entre a situação de antes e a situação ideal que está na coluna da direita. Quanto mais a gente se colocar na coluna da direita, mais ousado, mais orgânico será a nossa participação profissional. E é o que os projetos 4.0 demandam de um gerente de projetos. Ok, pessoal? Não é fácil, é um aprendizado e é um investimento fantástico o tempo todo. Tá ok? Bom, e dentro desse modelo de gestão, o que a gente requer de uma equipe, né? Se a gente falar em equipe de mais alto desempenho, né? Ou seja, uma equipe mais madura, né? É aquela que cumpre, né? As pessoas cumprem seus compromissos sem supervisão. Quer dizer, você descarrega a supervisão do gerente de projeto. E cada elemento da equipe, cada pessoa da equipe passa a ser realmente um componente, né, autossupervisionado, tá? Que garante a qualidade proativamente daquilo que faz.
lá na origem, ok? Se antecipam a falhas e não aceitam acasos. São as pessoas que gerenciam seus próprios riscos, ok? E que geram conflitos saudáveis. É importante gerar conflito saudável no projeto. Que discute, o que é um conflito saudável? É quando a gente discute ideias e não pessoas. E tudo isso, né, é feito pela orquestração, é combinada com uma orquestração feita pelo GP 4.0, aquele que é o indutor e aquele que é o mobilizador. Tá ok? Quando a gente fala de equipes, são de pessoas de mais alto desempenho, a gente está falando basicamente de pessoas que querem ser melhor profissionais ao longo da sua carreira, ou seja, planejam uma evolução profissional. Bom, dentro desse segmento, a conquista da maturidade não vem por acaso, não vem pelos anos de trabalho, né? A gente precisa produzir essa conquista, a gente precisa lutar por ela, planejar, executar a conquista da maturidade, porque é simples. Olha só, não se melhora o que não se mede, não se mede o que não se repete o que não se gerencia, não se gerencia o que não se sabe, e quando não se sabe, qualquer coisa vale. É o caminho da Alice, né? A Alice pergunta para o gato lá, né? O gato que ri. Escuta, qual caminho eu tenho que tomar? Qual das duas caminhos eu tenho que tomar? O gato pergunta para ela, escuta, mas você está indo para onde? Eu falo, eu não sei. E aí a resposta do gato é qualquer caminho serve. Então a ideia aqui é que a gente conscientemente desenvolva a maturidade da equipe dentro de um ambiente propício para isso. Qual é esse ambiente? É um ambiente onde metas e objetivos são atingidos ou superados por uma abordagem sistêmica. Antônio, como assim? O que é uma abordagem sistêmica? É uma abordagem que leva em conta a repetibilidade para que eu possa medir e melhorar aquilo que não está bem. A repetibilidade ela está associada ao uso de metodologias de gestão ou abordagens, microabordagens de gestão. Alguns dispositivos que a gente pode estar utilizando para melhorar o nosso desempenho metodológico. E aí conseguir, sim, um resultado previsível e repetível. Ok? O grande desafio é você gerenciar um projeto e gerenciar o próximo aplicando a metodologia de uma maneira forte. Esse é um grande desafio, fazer a repetição. Mais um quiz aqui, pessoal. Vamos lançar o quiz então, só um minutinho. Ok. Esse é o nosso último quiz. Aqui. Olha só. Como você acha que as entregas de um projeto podem ser melhor e mais bem percebidas pelo cliente final? 1. Entregas definidas pelo cliente dentro das possibilidades. Entregas parciais, que vão agregando valor na visão do cliente. Ou entrega bem acabada, final de grande impacto. 2 minutinhos para as respostas, que estão chegando rapidamente. Um minuto. 70% votaram.
Vamos encerrando. Ok, pessoal, estou encerrando, compartilhando com vocês as respostas. Então, a gente teve aqui, né, a maioria das pessoas respondendo 2 e 3. A grande maioria respondendo 2. Eu acho que a gente está se entendendo. Entregas parciais que vão agregando valor na visão do cliente. E aí que está o nosso grande desafio. De fora para dentro do projeto, trazer essa visão do cliente. Esse é um grande desafio que a gente tem. Complicadíssimo fazer isso. Então, como é que a gente resolve isso? Sugestão nossa, e aí nós temos o nosso slide mais importante desta apresentação. Chegamos no ponto agora. A gente está propondo uma disruptura através dos projetos 4.0. Então, os projetos 4.0, nós estamos chamando aqui de um Mix EWAX, tá? Que é o uso do melhor de cada abordagem de forma objetiva e absolutamente necessária. Vamos entender melhor esse negócio aqui. Olha só, eu tenho 2 métodos ou 2 linhas, né, metodológicas para seguir no gerenciamento de projetos. A gente tem as melhores práticas do PMI, né, todo mundo está careca de saber disso. E eu tenho aqui o que está em moda hoje, que são os métodos ágeis, como o Scrum. O problema é que cada um deles tem a sua aplicação muito bem definida. Quando a gente fala de métodos e práticas, melhores práticas do PMI, não é método, são as melhores práticas, a gente está falando de projetos grandes, formais, então contratos, entregas contratadas, projetos consorciados, né, onde eu tenho vários atores, que eu tenho que controlar esses atores, consórcios, estão fragmentados geograficamente, multidisciplinares, complexos, né, com um tamanho grande, com equipes distribuídas, equipes internacionais cooperando dentro dos resultados do meu projeto. Vai e precisa ser muito bem aplicado as melhores práticas do PMI. Quando a gente fala de projetos ágeis, a gente vai estar falando do quê? Projetos locais, experimentos, desenvolvimento e desenhos de sistemas, por exemplo, softwares, processos, capacitações, de POCs, Proof of Concepts, hipóteses, prova de hipóteses, e que tenham requisitos instáveis. Então, eu não consigo estabilizar exatamente o que o cliente quer, eu tenho que ir desenvolvendo esse escopo, né? Junto com o cliente. Então, isso fica muito evidente. Hoje, está se falando muito da junção desses 2 métodos, eu vou explicar como, chamando isso de método híbrido. Ou seja, você tem um pano de fundo, que é as melhores práticas do PMI, gerenciando esses grandes projetos, e você cria dentro desse grande projeto subprojetos, né? Bem definidos no seu cronograma original, onde você pode aplicar métodos ágeis. Vou dar um exemplo. Você vai criar uma máquina que controla, por exemplo, o consumo, que escolhe o consumo de energia da sua indústria. Você vai pegar da rede, da eólica ou da solar. Qual é a melhor compra a se fazer naquele momento? Então, consulta-se a Bolsa de Valores para saber qual é o preço da energia no momento. E aí o sistema faz um grid e compõe a melhor forma, o mais barato de atender a empresa naquele consumo momentâneo, instantâneo. Se eu vou fazer um sistema desse, eu tenho equipamentos, eu tenho softwares, eu tenho integrações, várias, eu tenho sistemas de proteção, eu tenho sistemas de controle, né? Cada um pode ser feito por uma pessoa, por uma empresa diferente, por uma equipe completamente diferente, em tempos diferentes. Se eu vou desenvolver um software em um subprojeto desse grid, eu posso escolher desenvolver o software com um método ágil, vai muito bem. Mas eu não consigo controlar, por exemplo, o desenvolvimento de um equipamento fora que eu vou ter que receber partes dele e controlar suas entregas. Então, isto é o que a gente chama de projeto híbrido. O nosso mix, ele vai além disso. Ele utiliza, ele empresta algumas
abordagens, né, que a gente tem aí disponíveis no mercado. Por exemplo, Lean Management. Quando a gente fala de Lean Management, a gente não adota uma metodologia, mas adota uma filosofia de voz do cliente, vamos fazer uma boa inquisição no cliente para saber o que ele quer, e nós vamos simplesmente trabalhar com processos essenciais de gerenciamento de projetos. Não os 40 e tantos lá do PMI, não todos essencialmente do Ágil, mas os essenciais que vão gerar para mim um modelo de MVP, Minimum Value Product, que são entregas rápidas, incrementais no meu produto, resultando valor para o cliente. Eu já posso ir entregando coisas que o cliente consegue usar por primeiro, né? Não dentro da minha conveniência, mas na conveniência do cliente. Isto é um ganho muito grande porque você sensibiliza o cliente nos resultados do seu projeto. E isso se traduz numa melhor segurança na gestão do projeto, o cliente estando ao seu lado. A gente pode trabalhar com gateways, que são sinalizadores de resultados. Então, são aqueles momentos de inflexão no seu projeto, que através de gateways você pode criar, então, os caminhos, né, como se fosse um fluxo, né, dentro do seu projeto, das decisões baseadas nos gateways. E a gente pode utilizar, por exemplo, o Six Sigma, que são as medições estatísticas de tendências para a gente conseguir medir a qualidade do que se está se entregando, com bons critérios para produtos, com bons critérios para processos. Eu poderia colocar aqui mais outras abordagens, como SPIN, como DMAIC, DMAVID, enfim. A ideia é a gente fazer uma análise e detectar no cliente qual é a melhor composição disso daqui para cada tipo de projeto. A gente já fez algumas abordagens assim que deram muito mais certo do que se a gente usasse um ou outro método ou mesmo os híbridos aqui em cima. Então, esta ideia aqui é que rompe com a tradição de usar método de gerenciamento de projeto simplesmente o arroz com feijão. A gente está criando o melhor dos mundos aí, emprestando os conceitos desses focos aqui para cá. Ok, pessoal? Não é fácil, não é simples e pode virar uma confusão. Então precisa saber fazer isso daqui, senão a gente empresta coisas daqui que vai contra, né, alguns princípios das metodologias. Então tem que fazer um trade-off a respeito de cada uma dessas composições aqui para a gente poder dar certo. Tá ok? A ideia, então, é que a gente promova as características dos projetos 4.0 para entregas rápidas, com resultados de valor para o cliente. Então, isto demandará, dentro do nosso planejamento, a composição, né, de modelos de hipóteses, teste de cenários, o ADIF, dentro do nosso projeto. POCs, Proof of Concepts, protótipos, né, que podem ser usados para ouvir o cliente. Então, aqui a gente pode estar usando um modelo, por exemplo, de storytelling, reforçado com o SPIN. Eu gosto muito do método SPIN de venda, e que pode ser utilizado como venda de ideia, né? E o SPIN significa situação, problema, implicação e necessidade. Então, tem uma abordagem SPIN aqui que funciona muito bem para a gente conversar com o cliente e entender exatamente o que ele está precisando, ok? Dentro do ambiente dele. Eu acho que é um excelente investimento durante o projeto a gente fazer essa prova de cenários, essa prova de conceitos junto com o cliente. O nível de risco do projeto fica bem menor. Tá? A documentação ela é formal e mínima, tem que ser mínima. Não dá mais para ter aquele montão de documento que a gente tinha em projeto. Termo de abertura, WBS complexo, dicionário de dados infinito, um cronograma absurdo. Inclusive, os cronogramas, a gente sugere que seja feita por partes, por pedaços. Né? Já que a gente está fazendo pontos de inflexão no nosso projeto, não dá para ter um cronograma fim a fim. Bobagem. Tá?
A gente começa a colecionar resultados mínimos, que são on-top, que a gente chama, vão se compondo, né? Vão se formando. Então, eu posso lançar, por exemplo, um sistema de login para o meu cliente, ele já pode ir cadastrando seus usuários, eu já vou cadastrando algumas telas, eu já vou cadastrando eu já vou entregando alguns engines que estão por trás da aplicação, eu já vou entregando algumas interfaces, etc. E isso vai montando um ambiente mais confortável para o cliente, na visão de negócio dele, não na minha necessidade de desenvolvimento. E a qualidade geral é um grande desafio agora, se torna um grande desafio, por quê? Porque por mais que os projetos sejam fragmentados, a qualidade tem que ser centralizada. A gestão da qualidade geral do meu projeto, ela segue o modelo da corrente, que vai quebrar no elo mais fraco. Então eu tenho que ter um planejamento claro dos critérios de qualidade e dos sistemas de homologação das entregas para o meu cliente. Então, isto é essencial para manter a qualidade e o resultado final. Não adianta eu desenvolver um tremendo de um software no meu grid lá, no exemplo anterior, e eu não ter boas interfaces com sistemas elétricos. A coisa não vai funcionar. Tanto não adiantou nada eu ter um bom software se eu não tenho essa integração feita corretamente. Quando a gente fala, então, de MVP, né? Do que nós estamos falando? A gente está falando do conceito de Minimal Value Product, que deve ter toda a condição de uso para o cliente. Então, ele é um produto acabado, sim. Não é um pedaço de software, é um software bem acabado, é um hardware bem acabado, é um equipamento bem acabado. E voltado para o seu uso projetado, ou seja, tem que garantir que o usuário não vai fazer mau uso dele, porque daí não vai ter qualidade mesmo. Os processos e serviços são associados. Não se lança mais um produto, seja ele caseiro para a sua empresa ou para o mercado, sem você ter processos associados, processos claros de implantação, do seu uso, de capacitação dos usuários, de manutenção, de evolução. Tem que ter. Você tem que ter uma infraestrutura integrada. Se eu estou lançando um software novo, por exemplo, eu tenho que ter uma infraestrutura integrada para instalar, para fazer a migração, para fazer a sustentação, a atualização, a sua operação. Senão a gente pode implantar um excelente software, por exemplo, e estragar a rede da empresa, porque o software consome banda, consome mensageria. Então eu preciso ter essa situação controlada também. E a qualidade é aferida, né? Os critérios e homologações dos produtos e processos têm que estar planejados, executados e aferidos, controlados, definidos, documentados. E isto tudo, todos esses itens, faz parte da entrega do meu projeto. Não é só o produto acabado, é todo esse contexto do ciclo de vida completo do meu produto agora. Tá? E aí é o que muda, é o que se entrega para uma indústria 4.0 através de um projeto 4.0. É essa agregação total agora de produto, processos e serviços, infraestrutura e qualidade. E o que a gente percebe que vem por aí? O que nós estamos percebendo, né, que as coisas estão evoluindo? Como é que essa evolução vem? Vem com foco em resultados inovadores e ousados, tá? A gente tem que ser ousado, tem um conceito novo agora, que é o O2, organizações orgânicas, sem hierarquia, organizações ousadas, que geram vantagem competitiva ao mercado, rápida. São empresas que rapidamente ocupam o seu espaço. A gente vê uma baixa tolerância a erros e desvios, ninguém tolera mais um projeto se desviar do prazo, do custo. A gente não tolera mais entregar produtos com erros, com falta de qualidade, né? É fato que as equipes estão fragmentadas, estão especializadas e com alto desempenho. Eu tenho equipes distribuídas no Brasil, no mundo, operando com o meu projeto. Temos línguas diferentes, inclusive. Os projetos precisam ter entregas mais rápidas e precisas. Então, assim, não tem tempo de voltar para arrumar as coisas. E as entregas no tempo precisam ser mais rápidas. Não é que o projeto encolheu,
é que o projeto vai fragmentar as suas entregas para serem mais rápidas. A sustentação do melhor de cada abordagem ou método, conforme o caso. Então, aqui a nossa defesa agora. A coisa ficou bastante complexa, então a gente precisa nos municiarmos de abordagens fortes para lidar com as situações. A boa vontade e o empenho não são mais suficientes. Então a gente precisa fazer uso dos métodos e das abordagens que a gente já viu. E a boa notícia, haverá, e já está começando, uma enorme demanda por gerentes de projetos, indutores e mobilizadores. Ou seja, gerentes de projeto que atraem talentos e que realmente movimentam esses talentos em benefício aos resultados combinados. Isso daqui, então, é uma grande oportunidade de trabalho para todo mundo. Bom, para a gente acabar, terminar, então, qual é a ideia que eu quero passar? O ambiente de gestão de projetos 4.0, ele precisa ser construído. Está na nossa mão tomar essa decisão e investir realmente em métodos e abordagens, e é a nossa tarefa fazer isso acontecer. Então, a gente vem trabalhando na EUAX com essa abordagem, agora a gente está combinando tudo isso dentro de um modelo de framework, onde a gente pode oferecer para os nossos clientes o melhor de cada abordagem dentro do conceito de entregas rápidas, de MVP, e a utilização do melhor dos métodos e das pessoas. Lembrando que a gente trabalha com equipes de mais alto desempenho para que isso possa acontecer. Tá ok, pessoal? Eu acho que esta era a minha apresentação, é o recado que eu queria dar para vocês, não devo ter esquecido de nada. Espero que vocês tenham gostado e eu fico à disposição para responder perguntas e atendê-los da melhor forma possível. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Temos aqui uma pergunta de um senhor chamado Pedro Ivanov. Ele pergunta como fazer a transição do modelo usado atualmente para o modelo de projeto 4.0. Olha, depende da ousadia que se quer. Você pode abrir várias frentes de trabalho, capacitação, definição de metodologias e abordagens, integração com a empresa, a gestão dos portfólios, mas basicamente o que a gente percebe é o seguinte: a melhor solução para essa transição, é a utilização de projetos pilotos. Sugestão é pegar projetos pilotos e aplicar da melhor forma possível um framework que permite que você crie a sua própria experiência de uso. Tá? O Marcelo Muniz, como ficam definidas as responsabilidades do projeto com a redução da documentação do velho para o novo método? Fica igual, simplesmente a gente não vai ter tanta documentação assim, o Marcelo, formal. A gente vai ter pontos de homologação que são mais importantes. Ela vai representar o planejamento e a aceitação da entrega conforme foi feito o planejamento. Não é porque nós não teremos documentação, não. A gente vai continuar tendo documentação, sim. Mas tem que ser uma coisa muito objetiva. Tá? Dá para escrever, por exemplo, um termo de abertura em 3 páginas. Não precisa ser 40 páginas, como eu já vi antes. O cara fica lá vendendo a ideia do projeto no termo de abertura. Não há necessidade. Nesse momento aqui não precisa. Então, é ser objetivo na documentação. Luiz Bosco Neto.
A partir do momento em que um profissional já está rodando em 4.0, porém a empresa em que trabalha encontra barreiras para essa transição não exista, qual a melhor saída? Insista, meu filho. Não tem jeito, Luiz. Tem que insistir, porque, olha só, cara, ninguém está preparado. A gente está numa transição. Então, assim, é ter muito cuidado com quem você utiliza. Você tem que criar exemplos, conversar muito. E uma das características que cada vez está mais forte para gerentes de projeto é que ele é um educador. Ele tem que vender as coisas, ele tem que vender as metodologias, as abordagens. Isso é possível utilizando aí os conceitos, né? As provas de conceito, os exemplos, não tem milagre. Este é o ambiente que a gente pega. Quer dizer, se uma empresa já é O2, ou seja, já é uma empresa, uma organização orgânica, ela já entra de sola no modelo deles. Agora, a maioria das empresas, elas estão buscando uma maior versatilidade. E tem barreiras para serem quebradas, né? As pessoas são conservadoras, têm medo de ousar. Então aí entra a maturidade e, vamos dizer assim, um comportamento ousado do gerente de projeto. A gente vai sair da zona de conforto, viu, Luiz? Eu acho que não tem muito que brigar com isso, não. Estamos saindo da zona de conforto. Aquele gerente de projeto formal, que trabalhava by the books, bonitinho, ele está sendo exposto a um ambiente mais caótico. E que, assim, dominar essas variáveis caóticas não é parte da solução. É lidar com isso. Né? Comportamentos incertos, demandas incertas, o negócio muda, as regras mudam, as leis mudam, as conformidades mudam e a gente está no meio do projeto. Então a gente vai ter que saber lidar com isso. Então, quanto mais a gente fragmentar o nosso projeto nas fases, é melhor. Vou dar um exemplo para você. A Ford tem um método dela de gerenciamento de projetos, ela tem 10 fases. Tá? Não tem 5, tem 10. Então, de repente, a gente cria a nossa, né? Sua. Qual é a melhor quantidade de fases, ou qual é a melhor fragmentação e utilização de gateways que você pode fazer para poder lidar com isso. O que a gente quer evitar é retrabalho, né? Você entregar alguma coisa e ter que ficar refazendo depois, revendo. Aí gera um tremendo de um problema, fica ruim. Então a ideia é fazer em pequenas partes e ir crescendo nessas entregas aí. Tá? Não tem milagre. Graças a Deus ainda precisam da gente, sabe? Não tem robôzinho que faça isso. Jéssica Olímpio. Vamos lá, Jéssica. Onde eu trabalho, deixa eu só dar uma olhada melhor aqui. Onde eu trabalho, já descartamos o termo de abertura tradicional e utilizamos o Project Model Canvas, que resume o projeto em uma única página. Cuidado, Jéssica. Eu gosto muito do Canvas, você deve estar falando do Project Model Canvas do professor Finocchio. Realmente é uma abordagem bem rápida, mas eu não utilizaria só isso, tá? Quer dizer, é ótimo para fazer uma apresentação rápida e de colocar as ideias do projeto de uma maneira geral. Mas uma das coisas que eu considero ainda imprescindível do termo de abertura é o cronograma de marcos. Então, o cronograma de marcos de um projeto, especialmente quando você está atrelado a contrato, é ele quem vai mostrar e contratar as entregas do projeto. Então, para projetos grandes, fragmentados, o cronograma de marcos, que é um item, né, que está lá dentro do termo de abertura, ele é fundamental. Não dá para viver sem ele. Por quê? Tudo vai girar em torno deste ambiente, dessa entrega, desse comprometimento, né, do patrocinador do projeto e do gerente do projeto com as entregas. E eu não tenho certeza se lá na abordagem do professor Finocchio está declaradamente aberto o cronograma de marcos, tá? Com todas as suas implicações, ok? Eu gosto muito de colocar no cronograma de marcos
o que o cliente vai... O marco, né? Claro, o evento, o marco. O que o cliente vai receber nesse evento, principalmente quando é um marco externo, né? E o que ele pode fazer com o que ele recebeu? Ele já pode cadastrar, ele já pode consultar, ele já pode fazer o quê com aquilo que eu estou entregando? Isto é um facilitador enorme durante a execução do projeto. Você acomoda muitas situações do gerente de projeto. Tá? Mariana Alvim. Olá, Antônio. Que apresentação incrível. Obrigada. Uma questão. Muito obrigado, viu, Mariana? Fico contente. Né? Seria, então, interessante o GP priorizar seu foco em desenvolvimento de pessoas e se capacitar para isso? Claro, evidente, 100% certa. Gerente de projetos hoje em dia não gerencia projetos, gerencia pessoas. Se eu estou falando de pessoas de alto desempenho, de mais alto desempenho, é com elas que vão executar o projeto, não o gerente. Então, assim, a gente deixa um pouco como commodity o conhecimento em gerenciamento de projetos, e todo mundo já tem uma base boa, a gente passa agora a lidar com pessoas. E aí é um grande desafio, porque pessoas são subjetivas, elas não têm um padrão. Então a gente precisa conquistar as pessoas, e a palavra é conquistar, né? Para a gente ser um indutor. Sendo um indutor, a gente consegue organizar a nossa equipe e dar autonomia para ela. E vamos lidar com o resultado, vamos lidar com atividades, vamos acompanhar atividades críticas de qualidade, verificar o relacionamento, manter bom relacionamento com as pessoas, com o patrocinador, com o cliente, que aí é uma função primordial do gerente de projeto maduro, né? E assim, se a gente tiver pessoal técnico envolvido, eu não quero nem saber do técnico, eu quero que alguém me diga que está bom, eu quero que algum líder técnico ateste que está bom, porque eu vou estar lidando com o relacionamento. O projeto começa a dar errado quando o relacionamento começa a ficar ruim. Tá? E aí não há técnica ou método que segure. Eu tenho pego algumas experiências de recuperação de projetos, situações críticas, quer dizer, o cliente brigou com o fornecedor, ou às vezes está até em litígio, tá? Pegamos vários aí, inclusive pela EUAS. Começa com um relacionamento degradado. E aí a gente tem no papel do gerente de projeto uma âncora no relacionamento. Então ele tem que ser consistente, ele tem que ser proativo, que é o mobilizador, e ele tem que ser um indutor. Não é sinônimo de gerente de projeto bonzinho, viu? Não existe gerente de projeto bonzinho. Gerente de projeto é uma relação com todo mundo de amor e ódio. Hoje eu te amo, amanhã eu te odeio. Mas ele é respeitado, ele conquista o respeito. Marcelo Sessi, Antônio, parabéns pelo webinar. Muito obrigado. Existe alguma habilidade a ser desenvolvida pelo GP que antes não era necessário no modelo padrão cascata? Olha só, o Scrum ou o modelo ágil, ele está associado ao relacionamento das pessoas. A orquestração de um modelo ágil exige, sim, uma postura diferente do gerente de projeto, que é uma postura comprometida. Então, assim, marcou reunião, apareça na reunião preparado para ela. Tem um tempo de reunião, siga a pauta e siga o tempo. As pessoas querem falar com você, tem uma certa disponibilidade. Não seja disponível 100% do tempo. Vira arroz de festa. Seja disponível, mas priorize, certo? Em função do projeto, não em função das pessoas. Leia muito, seja muito antenado no que acontece no mundo profissional, no Brasil hoje. Então, é fundamental que a gente saiba conversar com as pessoas, que a gente saiba dar exemplos para as pessoas. Essa é uma questão de vivência, é um lifelong learning, ou seja, você cada vez mais, com o tempo, você vai tendo essa vivência, mas você pode acelerar isso, né? Lendo bastante, sabendo bastante das coisas, então você se torna uma pessoa referência para os demais.
Existe um grande problema nessa turminha nova que a gente trabalha, que é uma turminha que quer resultado mais rápido do que é possível uma empresa dar. Então a gente vai ter que lidar com essa turma sendo bastante exigente. Eu costumo ser muito exigente em termos de qualidade. Eu não aceito erro por displicência, tá? Então, assim, a gente corrige isso na raiz, tá? Ok? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tem uma aqui do Luiz Mosca. É grande essa. Espera aí, Luiz. Antônio, parabéns pelo webinar. Muito bom. Temos um PMO aqui na empresa e migramos recentemente para o uso de metodologia ágil. Ainda estamos na fase de quebra do conceito Waterfall para Scrum e Kanban. Espera aí, estou olhando direito aqui. Só um minutinho, Luiz. Eu estou... Aqui ele não tem espaço para ler. Vou tentar ler daqui. Ainda estamos na fase de quebra do conceito Waterfall para Scrum e Kanban para ganhar tração nos projetos. Dito isso, estamos em busca de uma ferramenta para a gestão de projetos e portfólios. Estamos tendendo para o Jira, com base na tua experiência. Qual a tua opinião dessa ferramenta? Eu não conheço o Jira. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço, não posso dar opinião. A minha posição ela é bastante polêmica até, tá? Não considere isso como uma recomendação geral baseada em alguma referência minha, mas é da minha experiência. Antes de adquirir alguma ferramenta, você tem que estabelecer a repetibilidade dos processos, mesmo que isto te custe algum esforço adicional, mesmo que isso te custe uma ferramenta intermediária, uma ferramenta provisória. Eu vejo muita situação em que as empresas vão para uma ferramenta sem antes criar os processos. E criar os processos não é desenhar o processo, é implantar, fazer as pessoas trabalharem daquele jeito. Então isso leva um tempo, porque mudar a cultura leva tempo. E as pessoas adotam os sistemas antes da hora. E aí o sistema não se adequa ao uso. Então a recomendação que eu te faço é, olha... estabeleça a repetibilidade primeiro. Utilize todas as ferramentas que você puder, inclusive o Jira, se for o caso. Acho que é Gira ou Jira, alguma coisa assim. Mas não considere isso uma ferramenta definitiva enquanto você não ganhar repetibilidade. Ganhou a repetibilidade, você sabe qual ferramenta vai se adequar melhor à sua necessidade. Tem muitas por aí. Tem inclusive o Artia da própria Wix, também pode ser utilizado. Tá? Mas... se você for ao Artia sem ter a repetibilidade, é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari sem saber dirigir. Cara, você vai morrer. Então, eu vejo muito disso. Cuidado com a ferramenta. Tá? Não a ferramenta A ou a B, mas assim, estabeleça os processos e a educação das pessoas para os processos antes. Quanto mais manual for, melhor a gente estabelece a racionalidade das informações. É o meu conselho. Perguntas, pessoal? Mais perguntas? Perguntas. Obrigado, Luiz. Acho que eu devo ter contribuído, então, para a sua orientação. Repetibilidade é a palavra, tá? Pessoal, beleza? Tem mais perguntas? Podemos encerrar ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Eu sou apaixonado por gestão de projetos e por gestão de pessoas. Eu espero ter contribuído e eu fico à disposição de vocês, tá ok? Olha, tem mais uma pergunta aqui no final, é o Douglas. Tem mais uma do Luiz Bosco, não? Sensacional, Antônio, muito obrigado. Obrigado, Luiz. O que você acha sobre o Scrum, Antônio? É o Douglas que está perguntando. Então vamos fazer uma saideira aqui, pessoal. Eu acho fantástico o Scrum. É lindo, eu acho ótimo. Bacana. Se você for ver um desenho de Scrum, ele é fantástico.
Só tem um pequeno problema. Se não tivesse esse problema, seria bacana. Tem muito comportamento a ser esperado das pessoas no Scrum. Quando a gente fala assim, olha, eu sou um Scrum Master, como é que eu vou lidar? Olha, eu sou da equipe, como é que eu vou me comportar? Olha, eu sou um Product Owner, como é que eu vou me comportar? Então, tem muitas questões subjetivas de comportamento no Scrum. As pessoas precisam ser muito bem orientadas para participar de processos ágeis, de projetos ágeis. Por quê? Porque um comportamento errado no Scrum pode invalidar toda uma abordagem. Né? Alguém que é muito difícil de lidar, alguém que é muito estrela, alguém que não quer fazer nada, alguém que se esconde por trás dos erros, alguém que transfere responsabilidade. Então, no Scrum, as pessoas estão à mostra. Mais importante ainda do que aplicar o processo Scrum é desenvolver a equipe que vai trabalhar. Por isso que a gente recomenda que em Scrum o projeto não seja fragmentado geograficamente. Você tenha a equipe junta, geograficamente junta, ou alguns dias da semana juntas, para que você possa fazer os daily meetings, né, com todo mundo e educar as pessoas no comportamento. Então, é arriscado o Scrum, você precisa investir na sua equipe, tá? Mas é espetacular. A hora que você tem uma equipe fechada, uma equipe desenvolvida, minimamente desenvolvida, o desempenho é ótimo, tá? E lembre-se que Scrum Master precisa ser renovado a cada 3 ou 4 sprints, hein? Não fica com um Scrum Master sempre, não. A equipe tem que rotacionar o Scrum Master, tá? Para que todo mundo entenda os papéis aí e as dificuldades de tocar um projeto. E aí a coisa começa a rodar legal. Fechou, pessoal? Mais alguma coisa? Estamos aqui. Muito bem, eu estou encerrando então essa transmissão. Quero agradecer demais a presença de vocês, a paciência de vocês. Aquelas perguntas que eu não consegui responder, eu posso responder por e-mail. Quem quiser fazer perguntas, o meu e-mail está na apresentação, é só mandar um e-mail para mim. E eu fico muito contente que vocês gostaram. Teve muitas pessoas aqui me parabenizando, né, pela apresentação. Foi feito com muito carinho, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, pessoal. Boa sorte nos seus projetos. Espero que vocês tenham aproveitado essa abordagem aqui. Até mais, pessoal.